Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Agradecemos a Deus por mais uma semana de provas, expiações, uma semana de muito aprendizado, de muita lapidação para todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Item 4, o maior mandamento. Como nós tínhamos falado, vamos trazer, vez por outra, desses textos que nós estamos lendo no livro do Emmanuel. E semana passada nós lemos um texto. Então, previamente ao Evangelho, como é um momento de harmonização, nós hoje estamos trazendo outro texto do livro Justiça Divina, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo de hoje é o capítulo 4. E o título é Virtude Solitária. Há quem deseje tranquilidade ideal na terra com a pretensão de fugir ao erro. Casa branca no aclive da serra, com o vale rente, fontes claras correndo perto e jardim florido, clima doce e perfume da natureza, nenhum aborrecimento, nenhum cuidado, falta alguma, problema algum, solidão saborosa em que o morador consiga estirar-se inerte em poltronas e redes. E eu tenho achado relevante trazer esses textos, a gente vai já continuar, porque de fato, quantas vezes nós passamos a vida pensando no mundo material, no plano material, em termos de uma coisa chamada estabilidade no plano material. E na verdade, o plano material não é o plano das estabilidades. O plano material é o plano das provas, das expiações, do trabalho e da luta constante. E quem vai por esse caminho, realmente ele cai em erro, ele deixa de priorizar as questões do espírito e tenta se dedicar ao máximo, ao invés de trabalhar para viver desse sistema, ele vive para trabalhar. E não raro ele perde a vida trabalhando na busca da subsistência. E ele passa a se resumir à subsistência. E as pessoas, por vezes, trocam tudo pela lógica material. E acreditam que vão conseguir uma estabilidade. Como ele disse aqui, né? O momento em que vai ser uma casa branca no aclive da serra, fontes claras, clima doce, sem aborrecimento, sem cuidado, sem falta. E é interessante essa reflexão. Acho que a maior parte das pessoas deve compartilhar desse tipo de dúvida. Eu acho que é o que dá mais medo. Nós nunca achamos que temos o bastante, ou achamos que quando temos que ter mais porque tem a vaca magra. E na verdade nós não paramos, saímos como um cavalo em disparada que se joga do penhasco. E não raro trabalhamos e acabamos com a nossa saúde física, mental, espiritual, degradamos as nossas famílias, não temos atividades filantrópicas ou edificantes, não fazemos isso. Não raro pessoas estão trabalhando muito sobre forte pressão e quando saem do trabalho estão tão desgastadas que elas procuram fugas no álcool, nas drogas,
tem diversos prazeres materiais, e tudo que elas foram construindo, que elas estão tentando manter em termos de estabilidade, elas vão se distanciando, porque na maior parte do tempo elas estão dormindo, na outra parte do tempo elas estão trabalhando, e nos estresses disso, quando saem, elas saem para as fugas, e não raro deixam de lado espíritos que lhes foram confiados para que elas cuidassem, para que elas tivessem atenção, para que elas educassem e fossem mutuamente educadas, ou seja, buscando um ideal que, de fato, no plano material ele não foi feito para isso. E aí denota o nosso desequilíbrio. Outro dia eu estava acompanhando a situação de um colega e sabendo que no Brasil e no mundo a maior parte das pessoas onde tem salário mínimo, ganham um salário mínimo para quem está empregado. E ele estava com um emprego que ele ganhava R$5.000 e arranjou outro emprego de R$5.000. E agora o primeiro emprego estava tendo uma crise e ele estava com medo de ser dispensado, ele estava sem dormir. E era como se ele fosse perder tudo. Mas veja, você vai ficar em tese na mesma. Só que agora, e essa mesma outra que ele tinha uma certa segurança, tinha registro, e o outro não tinha. Mas a gente não quer perder materialmente nada. E fica desesperado. Ele estava sem dormir, tomando remédio. Você olha esse livro aqui, olha essa palestra. Vai andar de bicicleta, ele disse, mas eu já tomei um medicamento. E a mente não para. Só que nós temos que ter um equilíbrio para as coisas do Espírito. Quando nós começamos a entender que o mais importante é o aprender, já que o plano material é uma escola e um hospital, nós estamos sendo tratados e ao mesmo tempo estamos aprendendo. A grande lógica dos trabalhos, materialmente falando, não é o trabalho de atividade humana, mas o trabalho nesse sistema que nós vivemos, é a subsistência do necessário, diante do necessário, é a manutenção do necessário. E, como dizem aqui no Ceará, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Mas nós não devemos nos iludir que vamos conquistar algo material, que a matéria vai nos dar equilíbrio, que a matéria vai nos dar estabilidade. Ela não dá, porque ela foi feita para nos provar. E outro dia, eu concluindo uma das coisas que eu faço, me perguntaram qual era o meu passo seguinte. Eu disse, olha, eu senti que eu tenho que ler, até já me falei isso, tenho que ler aqui 10 livros espíritas. Olha, eu ainda estou no terceiro. Mas como assim? Eu disse, não, eu tenho que me sintonizar, que me equilibrar e tentar dizer como Paulo, quando ainda era Saulo e se transformou em Paulo no Tarso, ele disse, Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? A partir dessa lógica e de alguns evangelhos que nós temos falado, principalmente aquele evangelho que nós dissemos sobre o valor das pequenas coisas, das pequenas atividades, ser grande nas atividades humildes, para que quando você tem atividades grandes, você se porte humildemente. Isso é um texto do Emmanuel. Eu estava a pensar há meses e tenho que ir lá de fato, mas foi interessante. Ontem eu estava tentando nessa de me sintonizar, lendo uma folhinha só.
Parei, pensei. Quando veio uma ideia de querer vir o tédio, eu lembrei, opa, o tédio, lembrei da frase do Emmanuel, tem a ver com a nossa incompreensão. O desencanto tem a ver com a nossa falta de compromisso com as nossas responsabilidades espirituais. Parei, não é por aí. Quando quis me sentir solitário, o que é que lembrei? De Val, Joana de Anjos. Quem é solitário é porque não é solidário. Eu disse, pai, eu tenho que fazer alguma coisa não material. Lembrei de quem? Paulo. Pai, o que queres que eu faça? E vinha à minha cabeça, que tem vindo há meses, ir ao lar Torres de Melo, visitar os idosos, conversar. Mas foi tão interessante esse contato que eu ainda não fui. Mas quando foi ontem que eu lembrei e disse, pai, o que queres que eu faça? Eu lembrei que, por exemplo, o meu pai estava enfermo e que eu poderia dar mais atenção do que eu comumente dava. Olha, na hora que eu disse, pai, o que queres que eu faça? Eu estava lembrando do lar Torres de Melo, dos idosos de lá, que não quer dizer que nós não devamos ir. Mas o pai olhou para mim e disse o quê? Olha para o teu pai. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Amanhã eu vou sair cedo, vou ficar lá perto dele e vou ler o livro lá perto. Com quem diz, se for ficar pachorrento, tedioso, eu vou ler, não é? Então cheguei lá, olha, para a pergunta, pai, o que queres que eu faça? Então eu cheguei, olhei, ele estava um pouco barbado. Oh, ele treme muito, não tira a barba. Oh, o pai me disse que era, tire a barba do seu pai. Olha, aí depois fiquei olhando, tá cabeludo, eu não sou cabeleireiro, mas lembrei que tinha um colega que vai fazer o corte, então assim, eu cortava o cabelo. E vamos ficar bem fino. Chegou o fim da manhã rapidinho. Olha quanta coisa tinha para fazer e nem foi pesado e nem é motivo de glória, vanglória. Era o que tinha para fazer. E tudo fluiu. Olha para quem diz, Deus não fala comigo, fala. Fala. O que queres que eu faça? É só olhar, não falta serviço. E eu tenho aprendido isso também. Ninguém deve estar correndo atrás das coisas materiais, tem que trabalhar com equilíbrio, fazer o que vem para ser feito, sem desespero, como dizia Paulo, fostes comprado por um bom preço, não vos façais servos de homens, ou seja, nós trabalhamos para Deus. E se a matéria, se o trabalho, ele é para me ensinar algo espiritual, então se eu estiver fazendo coisas espirituais e aprendendo, quem vai com Deus nada lhe falta. E foi e tem sido impressionante, como aqui não é o momento de contar causos, apenas causos, como diz o Marco, pessoais, mas é um momento em que alguém que é limitado, inferior, que está num plano para aprender, pode compartilhar experiências com outras pessoas que também são limitadas, inferiores, e que também têm pais e têm mães e têm coisas a fazer que acham pequenas coisas, estão buscando um tipo de conforto que não dá nada, como tem pais e mães que estão se arvorando para trabalhar demais, mas os filhos estão nas mãos
de outros, e depois vai gastar com o filho lá na frente. E acha estar com o filho, com a filha, algo odioso, com a mãe, com o pai, quando tem o que fazer. E é uma coisa importante quando, às vezes, que eu sei que grande parte dos trabalhadores tem trabalhador trabalhando 18 horas por dia, que eu posso chegar e passar o tempo brincando com o meu filho. E não é uma questão de ter alguém para cuidar, ter como pagar ou não, é o que é que você tem que fazer, e fazer gosto tanto, o resto vem por acréscimo, porque tudo tem um tempo de plantar e tem um tempo de colher, mas tanto plantar quanto colher são trabalhos. Veja a lógica, ele estava dizendo que a pessoa fica pensando que um dia, eu quero trabalhar para um dia me aposentar, no sistema sim. Mas se aposentar do trabalho com Deus, não. Tem muito o que fazer. Ah, mas Renato, e se depois que você cuidou, se eu cuidei do meu pai, aí tem outros pais. Eu fiquei pensando, por exemplo, quando às vezes a gente passa no Arthur de Melo e eles adoram conversar conosco. Mas eu pensei, já pensou quantos lá não tem que estão precisando de tirar a barba? Se a gente passasse lá e tirasse a barba de um, às vezes de outro, se nós nos oferecêssemos, porque para quem não gosta de barba, incomoda. São coisas simples. Pai, o que queres que eu faça? Aí lembrei que a minha avó estava internada, eu dando um tiro lá. Pois eu já sei, amanhã é do meu pai, à tarde é para minha avó. Você não pode fazer muito, mas chega lá ao menos uma oração, e não foi o que ela pediu. Acho que eu não passei um minuto, era rápido o TI. Ela disse: reze, você está rezando por mim? Estou. Todo mundo que entrou lá, ela perguntava a mesma coisa: reze por mim. Ou seja, outro trabalho edificante, orar pelo outro. E aí ele vai esclarecer aqui, ó, o que é a vida. Virtude solitária, lembra? Essa pessoa, nós, a maioria de nós, pensando que vamos lutar hoje para amanhã, o ceifador, né? Juntando, trabalhando, de noite não dorme, não pensa em Deus, pensando em juntar mais e mais. O que é que o anjo do Senhor diz para ele? Tolo, nem suspeitas que pela manhã eu ceifarei a tua vida. É ficar para quem? Mas ele não diz que ele não guarde, ele diz que seja equilibrado. Se você tem suas contas a pagar, pague e evite contrair mais. Evite se escravizar pela dívida. Hábitos. Nunca tive crédito, por exemplo. Não uso. Nem usei cheque, nada. Mas por que não? Porque eu achava que geraria um vício que me manteria mais preso à matéria. E até hoje eu resisto por isso. Ajuda-te e o céu te ajudará. E uma vida simples, ela é muito rica para quem sabe viver. Aí ele diz: no entanto, é no trato da luta que as forças se erigem e as qualidades se aperfeiçoam. Como disse o Emmanuel lá no há 2000 anos, o ser humano é um diamante bruto. Vem o conselho, vem tudo, ele não escuta, ele só aprende por vezes com
a pancada da lapidação. O bom ferro, ele é feito no cadinho de fogo, com muita pancada. Ele se torna resistente. Ah, mas para evoluir precisa da dor? Não necessariamente, mas infelizmente a maioria das pessoas não está na qualidade de espíritos puros. Então tem orgulho, tem egoísmo, teima. Então quem não escuta conselhos aprende às vezes com a dor. Considerando-se que o mal é a experiência inferior dos quadros da experiência mais nobre, é no serviço do amparo mútuo e da tolerância recíproca que havemos de transformá-lo em bem duradouro. Como se tomássemos as nossas próprias sombras de ontem para convertê-las na luz de hoje. Sermos melhores é algo que depende de nós. Assumamos não as nossas culpas, porque a culpa é danada para dar a tristeza que vai nos colocar na inação. É melhor que nós assumamos as nossas responsabilidades. Errei, Senhor, mas estou aqui para, no mínimo, tentar reparar. E sei que com a lei do eterno progresso, ontem era pior do que hoje, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Livres, estamos interligados perante a lei para fazer o melhor e escravizados aos compromissos expiatórios. Estaremos acorrentados uns aos outros no instituto da reencarnação, segundo a lei, para anular o pior que já foi feito por nós mesmos nas existências passadas. A reencarnação é uma oportunidade de assumirmos a nossa responsabilidade. Assumamos com resignação. Ninguém progride sem alguém. Olha o título, não é? Virtude solitária. Olha, eu quero estar lá, rico, não depender de ninguém, numa casa, né? Eu quero uma casa no campo. Não. Ninguém progride sem ninguém. Abençoemos assim as provações que nos abençoam. Trabalho é ascensão, dor é burilamento. Toda adversidade avisa, todo sofrimento instrui, todo pranto lava, toda dificuldade esclarece e toda crise seleciona. O próprio mercado tem dizendo isso, né? Na crise, muitos novos talentos surgirão. Lembra da crise do pós-Primeira Guerra para a Segunda Guerra? Quem assistiu aquele documentário Gigantes do Brasil, né? Foi ali, por exemplo, que os grandes industriais do Brasil surgiram. Foi ali, por exemplo, que Matarazzo acendeu, Martinelli com as exportações, porque os barcos não tinham coragem de atravessar o Atlântico para pegar importações da Europa, e ele colocou os barcos dele, enfrentou, e ali ele progrediu. Há sempre possibilidades. Eu acho muito sábio o jeito do Emmanuel. Olha, toda adversidade avisa, todo sofrimento instrui, todo pranto lava, toda dificuldade esclarece e toda crise seleciona. Virtude solitária é pão na vitrine. Pão não é para estar na vitrine, pão é para estar onde? Na mesa. Quando o Anselmo foi perguntar ao Chico dos anos 60, né? Chico,
que os relacionamentos têm tantos conflitos? Isso porque vocês amam pouco. O Chico, sempre inspirado pelo irmão, umas respostas simples. Chico, o pessoal está me procurando aí naquele momento de mundo dividido, para que a gente vai discutir tomar o poder, não tomar, tem gente muito séria nisso, para dividir pelo povo. Aí o Chico diz assim: se você pode dividir agora, por que você tem que esperar tomar o poder para lhe obrigar a dividir? Por que você não divide logo agora? Virtude solitária é pão na vitrine. Competência no palanque é usura na alma. Todos somos alunos da escola da vida e ninguém consegue aprender sem dar a lição. Esses textos demoram mais de ler, são muito simples, mas a reflexão é muito profunda. Passemos ao Evangelho. Como disse, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, item 4, o maior mandamento. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer essa pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: Amarei vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Comentário dos Espíritos. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nestas palavras: Amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta: e eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. E eu achei também interessante o casamento do texto do Evangelho com o texto o último texto que eu li dessa obra. Até deixei marcado, circulado, da obra Justiça Divina do Emmanuel. Porque nós temos que reiterar isso: espírita não se culpa. Espírita entende ou procura entender os seus erros e procura assumir as responsabilidades. Bom, é diferente assumir a responsabilidade de se culpar, porque tristeza, como diziam os antigos, não paga dívida. O que paga é o trabalho. E eu achei interessante que tem outro texto: perdoados, mas não limpos, no Justiça Divina.
Mas que para lermos esse texto, a gente tem que refletir que o Evangelho faz parte do Consolador prometido e ele é para cada pessoa, como foi o texto que lemos a semana passada. Nós devemos considerar o outro como filho. E o filho, qual é o pai que quando o filho pede pão, ele dá uma pedra? Ou pede peixe, ele dá uma serpente? Assim Jesus diz. Então, se vocês que são homens limitados fazem assim, como é que Deus vai fazer diferente? Por quê? Porque isso casa com o não julgueis. Cada um respondendo por si, tentando ser melhor do que ele mesmo a cada dia. E o espírita que está tentando, ou a pessoa, o cristão, ou qualquer outra religião, que está tentando ser melhor do que ele mesmo a cada dia, ele tem que fazer essa diferença entre culpa e responsabilidade. Porque a culpa nos leva à depressão, e à inação, à fuga. A responsabilidade nos leva ao trabalho, à reparação. E aí é vontade de trabalho, merecimento. O tempo é nosso aliado, ele é nosso amigo. O que é de Deus permanece. Hoje eu estava lendo Atos dos Apóstolos, quando Estevão é apedrejado, a pedra cantando, Estevão diz: Pai, perdoa eles. Ao modo, quando antes de Estevão aparecer, eles estavam todos presos, os apóstolos e outros, né? E um anjo do Senhor apareceu à noite e libertou para eles pregarem. Quando foi o julgamento no Sinédrio, eles não estavam, mandaram buscar, eles estavam pregando, prenderam eles de novo. Quando prenderam, chegaram ao Sinédrio e eles foram alertados novamente, não deveriam pregar a palavra em nome de Jesus. Pensaram em mandar matá-los. Gamaliel, que foi o instrutor de Paulo, né? Naquela época Saulo de Tarso, disse: olha pessoal, lembra do fulano que veio aqui? A gente tinha 400 seguidores. Pense isso aqui que eu vou dizer para o funcionamento de uma casa espírita ou qualquer coisa que é de Deus que nós estejamos fazendo. Olha, tinha 400 seguidores, a gente deixou ele ir, ele se perdeu no meio do caminho e todo mundo se dispersou. Lembra de outro? Gamaliel falou de uns 4. Todo mundo dizia que estava em nome de Deus, como não estava, a coisa por si se destruiu. Beleza, vamos fazer assim, não vamos matar eles não. Solta. Eles só são esses aí, esses 12, mais um pouquinho de gente. Se eles tiverem em nome de Deus, eles prosperarão. E nós não estamos aqui para ir contra Deus. Quem é aqui que é contra Deus? Ele perguntou aos doutores da lei. E se não estiverem com Deus, eles simplesmente se dispersarão. Não morreram por isso, liberaram. E olha aí, eles permaneceram. Então a avaliação, quando eu digo o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, tem que partir dessa avaliação de que o Evangelho é para nós mesmos, é o nosso consolador, que nós somos o templo de Deus, que temos que estar tentando sermos melhores do que nós mesmos a cada dia. E não podemos também achar que porque a outra pessoa nos perdoou, nós estamos salvos ou sem nada a reparar. Por isso que eu digo, é importante pensar, fazer a diferença entre culpa e
responsabilidade. Mesmo que o outro te perdoe, você tem que lembrar: eu tenho ainda o que reparar. Mesmo se fosse dinheiro e dissesse: eu te perdoo a tua dívida, obrigado, mas um dia eu vou lhe pagar. E aí é o texto. Olha como é isso. Por isso que eu digo: não leia ou não leiamos o Evangelho querendo julgar o outro, porque o mestre disse: não julga isso. E se for considerar alguma coisa, considera como filho. Ele errou no trabalho, o que você faz? Procura outro trabalho para ele. Ele entrou no vício, quando volta, você restitui condições a ele, porque você dá oportunidades, e não há casos perdidos para Deus. Mas nós não podemos achar isso: o fulano, a fulana fez nem cara ruim, é porque me perdoou. Pode ter perdoado, mas a sua responsabilidade continua. Assuma e pergunte de novo: Pai, o que queres que eu faça? Mas eu estou aqui para reparar, fechar todas as portas que eu abri. E é interessante, esse eu vou ler mais rápido. Olha como é: perdoados, mas não limpos. Em nossas faltas, na maioria das vezes, somos imediatamente perdoados, mas não limpos. Fomos perdoados pelo fel da maledicência, mas a sombra que intencionávamos esparzir na estrada alheia permanece dentro de nós por agoniado constrangimento. Fica uma coisa dentro da gente, né? No meio do caminho tinha uma pedra, fica perto. Fomos perdoados pela brasa da calúnia, mas o fogo que arremessamos à cabeça do próximo passa a incendiar-nos o coração. Qual é? Temos que ter a responsabilidade para resolvermos aquilo para conosco mesmo. Não é o outro cobrando, não é uma situação de obsessão. Ele já te perdoou, mas eu temos consciência do nosso erro. E por mais que nós não saibamos ainda como reparar, o que nós fazemos? Quando nós não sabemos, entramos em oração e perguntamos: Pai, o que queres que eu faça? Perdoados, mas não limpos. E aí a resignação. Vem uma dor, sinônimo do amor de Deus quer nos ensinar, porque nós não escutamos. Fomos perdoados pelo corte da ofensa, mas a pedra atirada aos irmãos do caminho volta, incontinente a lanhar-nos o próprio ser. E não é olho por olho, dente por dente, não é o outro respondendo, é você tendo que responder a você mesmo. Porque ninguém engana a si mesmo, e muito menos engana a Deus. Se a pessoa achar que está se enganando, aí é bom procurar um psicólogo. Já vai voltar à infância, vai tentar mostrar a ele de onde é que vem o pensamento espiritual. Fomos perdoados pela falha de vigilância, mas o prejuízo em nossos vizinhos cobre-nos de vergonha. A gente tem que vencer isso. O Divaldo conta uma história de uma mulher que fez 16 abortos. E ele disse que não atacava ela. Ele disse: você permite o aborto? Não recrimina. Mas ela teve o direito dela, ela escolheu. E agora? Responsabilidade de reparação. Ela disse: mas Divaldo, agora eu não posso mais ter filhos. Sim, e os outros não têm filho, não? E quantas pessoas na sua própria família que estão precisando de ajuda, onde você tem condições, você não pode ajudar, não? Existem outras maneiras de fazer, mesmo que eles não venham ser obsessores dela. Aí ela disse: não, porque eu queria dizer que a minha vida, eu sofro, olha, eu estou com câncer de útero, não é porque eu fiz 16 abortos, não, Divaldo. Ele disse: pois eu conheço um monte de gente que nunca teve nem relação sexual e que tem câncer de útero. Não é por aí. Eu quero que a senhora pense o seguinte: a senhora pode e deve assumir a responsabilidade. Vamos reparar. A pedra que você atirou do outro, ela volta para você mesmo. Mesmo que o outro te perdoe,
você tem uma dívida para consigo. Fomos perdoados pela manifestação de fraqueza, mas o desastre que provocamos é dor moral que nos segue os dias. Fomos perdoados por todos aqueles a quem ferimos no delírio da violência, mas onde estivermos, é preciso extinguir os monstros do remorso que os nossos pensamentos articulam desaforados. O que adianta o remorso? O que nos vale é a responsabilidade. Ele no sentido de ir e voltar para nós não esquecermos da nossa responsabilidade. Mas Renato, às vezes eu sou impaciente. Isso é o que eu digo, eu não tenho nenhum. Ansioso. Mas disse Abigail para Paulo: para conseguirmos as coisas, precisamos de 3 lógicas: amor, trabalho e paciência. Amor, trabalho e paciência. E aqui eu achei a parte mais forte do texto. Chaga que abrimos na alma de alguém pode ser luz e renovação nesse mesmo alguém. Ou seja, você faz, mesmo estando errado, você ainda é capaz de ajudar ao outro. Mas olha a vírgula. Como é o nome do texto? Perdoados, mas não limpos. Vírgula, mas será sempre chaga de aflição a pesar-nos na vida. Não adianta, olha como o espírita não é conformado. Mas a pessoa cresceu, eu errei, eu sabia que eu estava errado, ela melhorou, o fulano melhorou com isso. Ótimo, está achando é bom. Mas você sabe que fez a sua parte também de erro. E você tem erro a reparar. E bom de ser espírita é queremos reparar, termos consciência de que devemos reparar. Interessante, né? Chaga que abrimos na alma de alguém pode ser luz e renovação desse mesmo alguém, mas será sempre chaga de aflição a pesar-nos na vida. A aflição resolve o quê? Nada. Responsabilidade resolve. É mesmo, a pessoa está melhor, está isso, mas e a sua parte, porque o Evangelho é o consolador para nós. Nós devemos ser críticos de nós mesmos, mas não uma crítica que não nos coloca a trabalhar, mas uma crítica que nos dá consciência da nossa responsabilidade para o trabalho. Injúria aos semelhantes é a zorrague mental que nos chicoteia. A serpente carrega consigo o veneno que veicula. O escorpião guarda em si próprio a carga venenosa que ele mesmo segrega. Ridicularizados, atacados, perseguidos ou dilacerados, evitemos o mal, mesmo quando o mal assuma feição de defesa, porque todo o mal que fizermos aos outros é mal a nós mesmos. Quantas vezes nós somos atacados e revidamos dizendo, mas você também tem que aprender a ficar calado, refletindo sobre o nosso ou os nossos próprios erros. Tá bom, meu irmão. Não? Quem aponta para o outro? Um para lá, quantos para cá? 4. Olha, 3. Quase sempre aqueles que passaram pelos golpes de nossa irreflexão já nos perdoaram. Tem gente que diz assim, porque eu fiz isso, ele pode ter te perdoado, até no plano espiritual. O Emmanuel está dizendo que quase sempre
a gente já vem perdoado. Mas tem que passar por certas coisas para aprender. Porque se a gente não aprendeu, quem faz no sexto, faz no centro e não acha bom. Deus nos fez para sermos felizes. Mas para ter felicidade tem que ter paciência, amor, trabalho. A gente começa a enxergar. Quase sempre aqueles que passaram pelos golpes de nossa reflexão já nos perdoaram incondicionalmente, fugindo dos planos superiores. No entanto, pela lei de correspondência, ruminamos por tempo indeterminado os quadros sinistros que nós mesmos criamos. Quem é o nosso maior amigo? Depois de Deus, nós mesmos. Quem é o nosso maior inimigo? Só nós mesmos. Cada consciência vive e envolve entre os seus próprios reflexos. É por isso que Allan Kardec afirmou, convincente, que depois da morte, até que se redima no campo individual, para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é suplício cruel. Veja que mesmo que nós não tivéssemos vítimas, mesmo que não tivéssemos obsessores, nós temos que pensar, quem obsedia primeiro somos nós, porque erramos, nem tentamos reparar e ainda mantemos a mesma sintonia, ainda temos orgulho e dizemos, eu sou assim. A pessoa que diz, eu sou assim, eu acho que só tem dois caminhos. Ou ela está no ponto de morrer, desencarnar, porque tem mal que aprender, ou ela está no ponto de sofrer, porque a dor ensina. E não é uma batida, uma doença, é dentro da mente da gente. O que é que faz a pessoa beber para fugir? Se drogar, abandonar a família, os amigos, os irmãos, os filhos, os pais, se abraçando ao vento, colocando em um espaço maior quem menos lhe valoriza e dando espaço nenhum a quem já te foi colocado no plano familiar, por exemplo, para você ter a responsabilidade de transformar o ódio em amor. São reflexões muito profundas, e eu acredito que quem começou a estudar alguma coisa da doutrina espírita pode até achar que não muda, mas vai passando o tempo, vai sentindo as mudanças. E digo sempre, procuro incentivar as pessoas que trabalham, que têm a necessidade do trabalho na casa espírita ou nesses trabalhos filantrópicos, não fuja do trabalho. E principalmente porque se você tem condições de trabalho, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Texto do André Luiz. Não fuja do trabalho espiritual. Ajuda-te que o céu te ajudará. Faça a sua parte de aprendizado material, aliás, espiritual, que o plano material também se abre, porque só acontece o que é necessário para nós aprendermos. E eu digo isso porque li o livro Libertação e tinha uma médium, eu acho que vocês, médiums psicofônicos, nós doutrinadores, todos que estão aqui no curso desenvolvendo, são questionados. Ela era uma médium que fazia boas comunicações, mas ela tinha muito ciúme do marido, que era o doutrinador, e ela sempre abria portas
estranhas, não é? De sintonia estranha. Não é que ela era obsediada no primeiro momento, ela obsediava, ela abria a porta. E os espíritos das falanges, né, chegavam e diziam: olha, você acredita, seu trabalho não é nada não, você está aí vendo tanto. Olha, e essa semana, e eu não raro passo por isso, acho que todo mundo que está aqui passa por isso, se questiona. Por isso que eu digo, leia um livro chamado Os Mensageiros e leia o livro Libertação. Todos os dois não traram isso. Eu achei fantástico, porque um dia eu conversando com uma colega, há uns 3 anos, alguém chegou e disse: olha, o Renato estava espírita. Beleza, eu fiquei olhando, ela disse assim: graças a Deus que eu deixei. Agora eu sou evangélico. Eu não rebati, porque nós também somos evangélicos. Cheio falando. Aí disse: não, porque no tempo que eu ia trabalhar, eu sofria, era muito. E agora eu estou numa boa. Eu pensando. Foi essa semana, esse mesmo colega que está com esse problema dos 5 reais, ele tem uma companheira que ela trabalha, né, na mesa com a mediunidade psicofônica. E ele disse que ela tem espasmos de depressão, que chora. E ele estava juntando tudo, né? A questão do problema dele, do problema dela, e que tinham pessoas da família dela que tinham chegado para ela, vieram até de fora nesses últimos dias, para dizer que ela se afastasse do centro. E ele veio dizer isso para mim. Será que ele veio dizer? Ele também não estava sendo um instrumento para testar o meu trabalho no centro espírita? A minha responsabilidade na casa espírita? Vocês acham que não? Será que se quando eu estou falando aqui também não estou testando a de vocês? E eu parei e pensei assim: pois olha, eu não sei, mas eu te digo uma coisa. Eu refleti, eles estavam andando de bicicleta. Eu parei assim, é como se eu tivesse feito um déjà vu. Comecei a lembrar desde a primeira vez que eu li algo espírita, quando eu comecei a trabalhar na casa, quando eu comecei a tentar internamente ser um pouco diferente, e eu não consegui nenhuma vírgula para dizer que isso aqui me faz mal. Eu ouso dizer que, no meu caso, eu passei a compreender melhor, a aceitar e, consequentemente, a me afastar de certas coisas que me deixavam cada vez mais vazio. E eu parei, não tinha o que dizer, porque eu parei para refletir, no meu caso, a minha vida. E eu disse apenas isso, como a música, né? Eu posso dizer, no meu caso, até hoje: obrigado, Jesus, obrigado. Agradeço, meu Deus, agradeço ao Espiritismo pertencer. Eu me sinto aqui respondido, esclarecido. Toda vez que eu tenho um problema, eu não entrego, ou eu procuro não entregar o meu problema a seu ninguém. O problema é de quem? É meu, criado por mim. Eu tenho uma responsabilidade para tentar resolver. Acredito que Deus existe, que Deus é infinitamente bom, que Jesus foi o melhor exemplo de homem encarnado que já passou na face da terra, e que Deus não nos desampara. O Cristo governa este planeta, há diversos espíritos cearentos nos ajudando constantemente. Basta que nós procuremos e tentemos, quando vierem os problemas, entendermos que não é uma punição, é uma lição, e que se a gente aprender a lição, a gente muda de
fase. Eu não jogo videogame, mas eu estava olhando os colegas querendo, eles insistem para que eu jogue, eu não consigo. E eu vendo os jogos hoje, é igual um jogo daquele. Os jogos hoje, as pessoas, quem joga videogame, finaliza, né? Por que finaliza? Porque joga uma fase, morre e volta, concorda? Volta de novo, volta de novo. Quando ele volta, ele passa por mais dificuldade ou menos dificuldade aquela fase? Mais facilidade. Por quê? Porque ele já passou por aquilo, ele passa de novo, aí ele vai para outra fase, ele tenta, ele cai 1, 2, 3, 4, 5, mas depois ele consegue passar. Isso é a manifestação ou uma metáfora que pode ser feita para você entender o que é que significa a lei das encarnações. Você vai e volta, vai e volta, vai e volta, até aprender. E quando aprender, vai para a próxima fase. E um dia, não tenham dúvida, todos nós seremos anjos. E quando formos anjos, vamos continuar evoluindo, só não mais encarnados. E reitero isso para ele: olha, eu sei que você nem está intencionalmente falando isso, mas eu acho que você colocou isso aí inspirado, porque todo mundo que trabalha na casa espírita se questiona todo dia se já tem conduta moral para aquilo, se pode, se não pode. E tem um trecho aqui, por isso que eu estou lendo muito vagar, porque tem trechos aqui que eles vão dizendo: você vai esperar ser perfeito para ajudar alguém? Então ninguém vai ajudar ninguém, porque todo mundo aqui faz mesmo. Quem é que é anjo aqui? Quem é que é espírito puro? E fica aqui o trabalhador: não vou trabalhar porque eu não sou puro. É claro, se fosse puro, não estava aqui. Ao mesmo tempo que nós somos bombardeados externamente para não trabalhar, para dizer que isso aqui traz tristeza, pois eu te digo, eu tenho alguns anos, só traz esclarecimento e alegria e edificação na minha vida. E o que eu sinto cada vez mais é vontade de trabalhar espiritualmente e materialmente, fazendo outras atividades. Precisamos. Tempo todo mundo tem de sobra, tanto que é só você quer ver o tanto de tempo que você tem quando você sente uma coisinha chamada tristeza. Aí você vê o tempo passar bem devagarinho. E quem é solitário é porque não é solitário. Temos que fazer o trabalho espiritual. Renato, mas você não acha que eu sou um sepulcro caiado? Renato, e é porque para quem fala é muito pior. É muito pior. Mas quando eu me questiono, eu busco as minhas respostas onde? Na boca do meu irmão? Eu não busco nada. Palavra dos Espíritos, a palavra de Deus. Tem um trechinho que ele vem falar exatamente isso. Eu não vou encontrar agora, mas ele questiona, ele diz dessa maneira: trabalho. Não adianta esperar ser puro para ajudar, porque senão ninguém vai ajudar. Renato, mas de novo, eu me acho ainda sepultado. Renato, eu sou imperfeito. Renato, mas espiritismo não é para os outros, não. É o consolador para cada um. De novo, nós não conseguiremos enganar a Deus. E existem leis, o nome do livro: Justiça Divina. Uma das leis é a do eterno progresso. Trabalhe, como dizia Zildo, o trabalho sobre o trabalho, trabalho. Vá trabalhando e você vai melhorando. Hoje eu tive uma recaída. Levanta-te e anda. Hoje eu errei. Graças a Deus que você já deu conta do seu
vai, não erre mais. Mas eu não devo me policiar? Claro, vigiai e orai, você vai ver que é bom para você mesmo. Mas não abandone o trabalho, porque várias forças vão tentar lhe afastar do seu trabalho. Nunca chamei ninguém para vir ao centro nem a trabalhar, mas se a pessoa se apresenta, eu digo, não está falando a mim por acaso. Lembro várias pessoas, em um caso em particular, eu não vou declinar não, porque às vezes as pessoas ficam constrangidas, apesar de ser uma coisa boa. Tinha uma pessoa por mim amada que dizia, teve problemas e disse que tinha ido a um determinado local e a pessoa disse que ia fechar os canais. Desfecho. E alguns chegam ao Cláudio e dizem, não, eu não quero desenvolver. Mas na minha vida isso eu disse. Aí um dia ele falou comigo, disse, olha, a escolha é de quem? É sua, mas eu acho que se você trabalhasse, você ia se sentir muito melhor. Eu realmente não estou dentro do pensamento da pessoa. Mas quando eu vejo que a aura, o ar, o olhar, a energia, os laços, a força já é extremamente diferente. E aí o mais é o quê? Uma questão de tempo. O tempo é nosso amigo. Amor, trabalho e paciência. Vontade, trabalho, merecimento. E todos nós, se estamos aqui, é porque estamos no canto certo. Na igreja, tem uma música, né? Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Onde é o nosso lugar? Onde nós escolhemos estar. Onde nós escolhemos estar. Não foi o que eu vi lá em Fátima. Segura nas mãos de Deus e vai. Quando eu fui a Fátima, sempre digo isso. Não me impressionei com o lugar. Mas não sei porquê. Quando eu entrei, tinha lá, em meio das garrafas gigantes, não tenhais medo. E é isso para nós hoje. Amemos, trabalhemos e tenhamos paciência. Como disse Gamaliel, olha aí, reperpetuar. Como disse Gamaliel, se a obra for edificada em nome de Deus, ela fica. Se a gente estiver com Deus, ninguém é contra nós. Mas e essa é uma resposta nossa para com Deus, não é de mostrar a ninguém. Deus é o nosso julgador. E se não for com Deus, é uma questão de tempo. Ela tumba e dispersa. Então, para nós, trabalhemos muita paz, sirvamos, oremos, vigiemos e trabalhemos. Muita paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu